continuidade da lição de ontem. Ontem nós vimos Josué 8, do verso... Ou melhor, Josué... Nós vimos Josué 8, só o comecinho daquela parte da história, do 30 ao 32. E hoje nós vamos ver do 32 ao 35. Eu já acabei falando ontem um pouco sobre isso, mas vamos só relembrar aqui, vamos tirar uma lição nova para nós. Então, em Josué 8, 32 ao 35, mostra que o povo estava reunido ali diante de Josué, mas foi dividido em duas partes. Uma parte ficou, 6 tribos ficaram sobre o monte Ebal e 6 tribos ficaram sobre o monte Gerizim. Josué agora começou a ler as bênçãos e as maldições que estão lá no livro de Deuteronômio. As bênçãos, se o povo permanecesse fiel, guardasse a aliança, fosse obediente a Deus, ia vir várias bênçãos, uma série de bênçãos sobre a vida deles, tanto relacional, tanto material, como espiritual. Muitas bênçãos ia vir sobre eles. Então, toda vez que Josué dizia as bênçãos, a cada bênção, as 6 tribos que ficaram sobre o monte Gerizim, elas confirmavam com amém. E depois que ele terminou as bênçãos, ele começou a ler as maldições para quem desobedecesse a lei, desobedecesse a aliança. Então as outras 6 tribos que ficaram sobre o monte Ebal, agora a cada maldição elas diziam amém. Por que Deus fez essa divisão? Para mostrar que só existem 2 lados, para mostrar que só existem 2 grupos. Existe o grupo daqueles que são obedientes e existe o grupo daqueles que são desobedientes. Então aquela divisão lá de 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro era simbólica para mostrar na mente, para gravar na mente do israelita que sempre vão existir esses 2 grupos. Sempre vai existir o lado da vida, sempre vai existir o lado da morte, sempre vai existir o lado da bênção, sempre vai existir o lado da maldição. Então era para a pessoa, ao olhar para esses 2 grupos, já se decidir pelo lado da vida, já se decidir pelo lado da obediência a Deus, certo? E para gravar ainda mais na mente das pessoas a importância da lei de Deus, a importância da guarda dos mandamentos de Deus, exatamente, para guardar essa mensagem na mente deles, verso 32. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Segundo o comentário bíblico adventista, em cima daquele monumento de pedra foi colocado uma cobertura de gesso. E em cima desse gesso foi escrito os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Ontem eu falei que foi apenas a lei de Moisés, mas também foram gravados ali os 10 mandamentos. Tanto os 10 mandamentos como o restante das leis cerimoniais, as leis civis, as leis de saúde, todas aquelas leis que tem lá no Levítico, finalzinho de Êxodo, Números e Deuteronômio, foram gravadas ali para que o povo pudesse sempre se lembrar, para que o povo não tivesse desculpa, para que sempre que eles passassem por ali, eles lembrassem daquelas leis. Então, foi gravado ali em gesso, em cima daqueles monumentos de pedra. Naquela região ali do Monte Ebal e do Monte Gerizim, tinha umas pedras calcárias que formavam como se fossem vários púlpitos, várias formações de pedra que formavam vários púlpitos, assim, várias tribunas, assim, como se fosse a Câmara dos Deputados, que tem aquelas tribunas, aquelas partes onde o orador fica. Então favorecia, ficava bem uma formação rochosa ideal para que o povo passasse por ali e lesse as leis do Pentateuco. Então elas foram gravadas ali para o povo não se esquecer. E essa questão de se esquecer é uma coisa assim séria, porque quando você lê aqui essa pergunta 5 da lição e lê todas essas passagens, você vê que várias vezes Deus diz assim: não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça quem você era, não se esqueça quem te libertou.
Eu tirei você da escravidão, coloquei você em liberdade, tirei você das trevas, coloquei você na luz. Não se esqueça quem eu sou, não se esqueça quem você é. Não se esqueça o que eu fiz para que você estivesse aqui agora. Porque correria o risco de quando o povo de Israel chegasse no bem bom, começasse a usufruir das bênçãos, começasse a esquecer do doador das bênçãos. E nós vemos que isso aconteceu várias vezes, principalmente depois que Josué morreu e ficou todo mundo abandonado. Aí Deus mandava o juiz vinha, dominava ali alguns anos. Quando o juiz morria, o povo caía na gandaia de novo. Então várias vezes o povo de Israel esquecia da aliança, esquecia das promessas de Deus. E a gente pensa, porque povo sem futuro, o povo vive esquecendo de um Deus tão bom, tão amoroso. Mas a gente também se esquece. A gente também se esquece. Aqui a lição diz, olha, nós frequentemente esquecemos das coisas com facilidade. Por quê? Porque a gente só gosta de lembrar daquilo que a gente só lembra daquilo que a gente gosta. A gente só lembra daquilo que a gente se apega afetivamente. Daquilo que a gente tem interesse. Eu só lembro de coisas que não tem necessidade, mas são coisas que eu gosto. Tem números que eu decoro sem necessidade nenhuma, mas é uma coisa que eu gosto e eu fico guardando, eu lembro daquilo a vida toda. Mas coisas importantes eu esqueço. Do mesmo jeito as coisas de Deus. Tem gente que se esquece das promessas da Bíblia, tem gente que se esquece das orientações, e assim a nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. A gente começa a se esquecer de coisas a longo prazo, de promessas antigas, do que a Bíblia tem deixado há milênios atrás. Então, Deus sempre nos pede para nos reconsagrarmos novamente, para nós irmos até Ele todos os dias e relembrarmos as promessas de Deus, relembrarmos as bênçãos que Ele já fez na nossa vida, para que a nossa fé nele continue firme e nunca se esmoreça. Amém. Quem não relembra as bênçãos de Deus, quem não tem esse exercício de relembrar, de trazer a memória que pode dar esperança, como diz lá em Lamentações 3:22, quem não faz esse exercício, a cada prova ele já sente que está abandonado por Deus. Ele já sente que está sozinho, já começa a se encher de dúvidas e já começa a cair em tentação, já começa a querer se afastar. Então é sempre importante esse exercício de recapitulação do quanto Deus é bom, de relembrar o quanto Ele é maravilhoso na nossa vida. Nunca deixe de fazer esse exercício. Nunca deixe de se reconsagrar novamente. Como diz lá a passagem do Novo Testamento, quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Nunca ache que você está numa situação tão confortável, se sentindo assim tão espiritual, como eu já ouvi uma pessoa dizer. Nossa, hoje eu estou tão espiritual, hoje nada me abala. Eu contei isso na escola sabatina, o povo achou bizarro nessa declaração, mas uma pessoa disse, hoje eu tô espiritual, hoje eu tô tão poderoso, eu tô me sentindo tão com a glória na minha vida, eu tô me sentindo assim tão... um adventista disse isso. E aí vem uma dificuldade, vem uma provação e cai, porque você confia nessa sua suposta espiritualidade, nessa sua suposta glória. Então, gente, consagre-se todos os dias a Deus. Faça uma consagração, uma entrega da sua vida sobre o altar de Deus. Ali Josué construiu um altar, depois de uma batalha, justamente para lembrar o povo de Israel que não foi pela força do braço deles, não foi porque eles eram bons, não foi pela experiência deles em batalha que eles conseguiram aquela vitória. Não, foi porque Deus lutou através deles. Então sempre volte para agradecer. Faça como o leproso que voltou para agradecer a Jesus. Volte e se entregue a Ele mais uma vez. Você se entregou para conseguir a vitória, para conseguir vencer aquela luta, e agora volte para agradecer a Jesus. Volte para entregar sua vida a Ele sobre o altar. Sim, e para encerrar, tem mais um detalhe sobre aquele altar. O altar que Josué construiu. Vocês lembram que o Monte Gerizim era o Monte da Bênção, e o Monte Ebal era o Monte das Maldições. Em qual dos dois montes foi construído o altar? No Monte Gerizim ou no Monte Ebal?
No Monte das Bênçãos ou no Monte das Maldições? Qual foi o monte, qual foi dos dois montes que Josué construiu o altar? Ebal. E por quê? Diga não. Responda no comentário. Por que Josué não construiu o altar em cima do Monte das Bênçãos? Por que ele construiu em cima do Monte das Maldições? Quem é da minha escola sabatina no sábado de manhã já vá aguardando essa resposta aí, que eu vou perguntar sábado de manhã lá na lição. O que vocês acham? Por que Josué não construiu o altar em cima do Monte das Bênçãos? Sabe por quê? Porque no lugar onde se liam as maldições da lei para os pecadores, também devia haver um indicativo de graça e de perdão. Amém. Porque a parte das maldições, calma, a parte das maldições que está lá em Deuteronômio, ela é muito maior do que a parte das bênçãos. A gente sempre acha estranho, né? Porque a seção que tem as bênçãos é bem curtinha e a seção que tem as maldições é bem grande. Aí a gente fica, esse negócio, por que Deus enfatizou tanto o negativo? Então, no meio de toda aquela negatividade das maldições, Deus mandou construir o altar justamente para mostrar que no lugar onde reinava a desgraça, poderia sair a bênção, poderia sair uma oportunidade de graça e de perdão. Poderia sair uma oportunidade ali de nova chance, de um recomeço. Então ali foi construído um altar em cima do Monte Ebal para mostrar que havia chance para quem estivesse daquele lado e quisesse passar para o Monte da Bênção. E mais, aquele sacrifício oferecido naquele altar representava o sacrifício de Jesus. Jesus é quem tira a gente da maldição e leva a gente para a bênção. Quem tira a gente da desgraça e leva a gente para a vitória. Por quê? Porque Jesus mesmo, como diz lá em Gálatas 3,13, ele se fez maldição em nosso lugar. Josué construiu aquele altar em cima do monte da maldição para mostrar que Jesus iria se tornar maldição no nosso lugar. Lá no meio das maldições tinham assim: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus, ao ser pendurado no madeiro, ele se assumiu ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito por nós, para que a gente pudesse sair da maldição para a sua bênção, para sair das trevas para a luz, da morte para a vida, da perdição para a salvação. Existe chance, existe graça, mesmo quando tudo parece perdido. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por o estudo da lição. Sim. Muito obrigado, Senhor, por isso que nós aprendemos aqui. Que Teu Espírito nos abençoe, que Teu Espírito nos use e que nós possamos entregar nossa vida sobre o altar todos os dias. Amém, Senhor. Que não nos esqueçamos da Tua lei e não nos esqueçamos dos Teus ensinamentos. Sim, possamos confiar que somente a graça de Cristo pode transformar o pior dos pecadores e transformar ele em uma joia rara nas Tuas mãos. Amém, e que o Senhor nos tire da maldição, o Senhor nos tire da desgraça, para nos levar para um trono onde nós vamos reinar contigo para sempre. Amém. Por favor, Senhor, nos ajuda a confiar no poder da Tua graça, no poder da transformação que vem de Ti. E agora abençoa o estudo do livro e esse link que o pastor colocou agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.